Pessoal, tudo bem? Nós vamos ver aqui reações de adição, exercícios com reações de adição. Olha, eu opto por eu não consigo editar os vídeos, né? Então o que eu gravo, às vezes fica um errinho ali, outro ali aqui, mas são erros de fala, não são erros cruciais. E às vezes algumas correções eu faço imediatamente na hora do vídeo. E eu opto também por já resolver os exercícios e ser mais ágil, a gente ganhar tempo, tá? Então eu consigo fazer mais exercícios. O primeiro exercício aqui, ele está falando sobre essa substância. Vocês podem dar uma lida no texto, tal, mas o que importa aqui é o seguinte: a parte da molécula cis-9-tricoseno mais indicada para a reação de adição, qual é? O que é reação de adição? É a quebra de dupla ligação e a entrada de átomos nessa estrutura. Aonde tem dupla ligação? Só aqui. Então, essa é a região onde pode ocorrer a reação de adição. Então, anotei aqui, né? E a resposta é a B, a que apresenta a insaturação, a região que apresenta a dupla, a insaturação, ok? Outro exercício, ele pede para você, ele fala da acroleína, que é uma substância que apresenta, se na formação de quando você aquece o óleo, por exemplo, frituras, que fica o óleo por muito tempo, que nem frituras de pastel, por exemplo, nas feiras, forma-se essa acroleína, que é um produto bastante, é uma substância bastante hostil para o nosso organismo, tá? E o nome dela é o propenal, perdão, é o aldeído, propenal. Dá uma olhada. Tem a dupla no primeiro, no terceiro, no segundo carbono, entre o segundo e o terceiro, tem uma dupla. Então ele está falando, equacione a reação de hidrogenação, quer dizer, a entrada de hidrogênio é uma reação de adição catalítica. A catálise vai acontecer na presença de alguns metais, como nós vimos, né? Níquel, prata, níquel, platina ou paládio, e aquecimento. Aí o que acontece? Na presença desses metais, o que vai acontecer? Essa dupla é quebrada e hidrogênios entram no lugar. E forma que composto? Continua sendo um aldeído, só que a insaturação desapareceu. Tá bom? Aqui é outros 4 compostos, e ele pergunta a alternativa que corresponde a 2 compostos capazes de sofrer reação de adição. Bom, para sofrer reação de adição tem que ter dupla. Aqui não tem dupla, nem aqui. Então esses dois são os 2 compostos que podem sofrer reação de adição, por quebra da dupla e inserção dos hidrogênios. Tá bom? Eu considerei aqui entrada de hidrogênios, mas vocês sabem que pode ser HCl, Cl2. Eu coloquei entrada de reação com H2, entrada de hidrogênio, tá? A resposta seria a E, formando, aliás, o composto é o eteno, que vai formar esse cara aqui, e ciclohexeno, que vai formar o hexeno, tá? Isso aqui é o etano e esse é o ciclohexano, tá bom? Quarto exercício, ele pede para você dizer um composto que tenha, olha, isso aqui é importante, ó, reagiu com H2 na proporção de 1:1, quer dizer, para cada molécula do alceno, ou do alcino, que no caso aqui é butino, ó, eu teria uma molécula de H2, tá certo? E ele pede para você dizer que essa reação com C4, com composto que é C4H10, né, vai ser obtido C4H10. Então ele quer qual é o composto orgânico que vai reagir de 1:1 com H2 e formar um C4H10, tá bom? Eu fiz aqui todos os casos, né? O butino, ele tem 3 ligações, ó, são 4 carbonos e ele tem 3 ligações, percebe? Se eu quebrar uma, ainda sobra outra. Se a reação é de 1:1, só quebraria uma dupla.
uma das ligações covalentes da tripla, sobra dupla. Percebe? E o composto formado é C4H8. Então A não é possível por causa do butino. Não forma C4H10. O segundo composto, 1-buteno, eu teria o quê? A dupla aonde? A dupla no carbono. Esse aqui é o composto formado, né? É o composto inicial, perdão. Ele teria a dupla no carbono 1 buteno, a dupla no carbono, eu coloquei a dupla no carbono 2 aqui, tá vendo? Esse hidrogênio aqui que entrou teria que ser aqui, ó, 1 buteno, aqui. O amarelinho é o hidrogênio que entrou, então ficou um erro aqui. O hidrogênio entraria aqui e aqui, então a dupla está aqui, ó. O composto formado é o C4H10, tá? Por esse cara aqui estaria certo o processo. Mas por esse não, então a alternativa A é descartada. Alternativa B, ele está dizendo que tem duas duplas, tá? Então se eu quebro as duas duplas, como é 1 para 1, só vou quebrar uma dupla. Então o composto formado seria esse, a outra dupla vai sobrar. E isso formaria o C4H8, não o C4H10. Então está descartado por causa desse cara. Tá? O ciclobutano é cadeia fechada. Ele é um alcano. Não vai quebrar dupla, já não tem dupla. Percebe? A reação que poderia ter é a quebra do anel, mas não é o caso. Tá? Se ele já não tem dupla, ele não vai reagir. Para reagir precisa ser um alceno, precisa ter dupla ou tripla ligação. O composto no item C tem o 2-buteno. Aqui sim, né? A dupla está no meio do carbono, né? E aí quando eu quebro o 2-buteno, a dupla está aqui, ó. Quando eu quebrar, vou inserir os dois hidrogênios aqui. Então forma o composto C4H10. Perfeito, tá bom? Esse composto 2-metilpropeno, dá uma olhada, tem uma dupla. Aonde está a dupla? Em qualquer carbono aqui, tá? Porque ela é simétrica, então aonde eu colocar a dupla daria certo. Quando eu quebro a dupla, entra os hidrogênios no lugar, a dupla desaparece. Então reforma realmente o C4H10. Então, alternativa C, os dois compostos estão dentro do estipulado lá em cima. Alternativa D, ó, o 2-butino é uma tripla. Se eu quebrar a tripla, fica a dupla. Os dois hidrogênios entram aqui e o composto é o C4H8. Não é compatível com o que ele quer aqui. E aí a alternativa C, pelo primeiro item, seria de acordo, daria certo. Daria o objetivado lá. Mas esse composto metilpropano, olha ele aqui, ó, metilpropano, tá? Ele é um alcano. Ele não vai hidrogenar, ele não vai quebrar, não vai ter reação de adição. Tá certo? Então está descartado também. Os que estão em azulzinho é que estão descartados por erro. E os que estão em amarelinho aqui, laranjinha, seriam compatíveis com o pedido. Mas o item C é o que tem os dois componentes compatíveis com a reação. Aí ele diz aqui que foi realizada uma reação de adição, hidrogenação completa. Quando ele fala hidrogenação completa, vai quebrar as duas ligações. Vão quebrar as duas ligações duplas aqui, ó. Tá? Ele diz que é uma reação catalisada e ele quer saber o nome oficial do produto formado na hidrogenação do geraniol. Bom, as duas quebradas, vai entrar hidrogênio aqui. O composto formado é o 3,7-dimetil-octanol. Formou-se um álcool. Já era um álcool, né? Só que é um álcool agora saturado. Bom, em um determinado alceno por hidrogenação catalítica, produz-se essa substância aqui, 2,3-dimetilpentano. Tá? Apresente a fórmula estrutural desse alceno, sabendo-se que ele possui isomeria geométrica. Então eu peguei o dimetilpentano e eu fiz a reação inversa. Eu considerei a reação inversa. Tá? Que composto que daria origem a ele?
Se ele é um composto que apresenta isomeria geométrica, porque a dupla poderia ser em qualquer lugar aqui, percebe? Mas o composto original que deu origem a ele apresenta isomeria geométrica. Aonde tem isomeria geométrica? Só entre esses dois carbonos tem dupla. Se você pôr dupla nos outros carbonos, vocês vão ver que não tem isomeria. Então, o composto que dará origem a esse 2,3-dimetilpentano seria esse cara aqui, ó. Ó a isomeria geométrica, tá vendo? Tá vendo? Ligantes diferentes em cada carbono participante das duplas ligações, percebe? Aí no item B, escreva a fórmula estrutural de um isômero de posição do 2,3-dimetilpentano que apresenta um carbono quaternário. Olha, o que é carbono quaternário? É o carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Então, o composto que seria isômero desse aqui, ó, ele teria que ter um carbono quaternário. O que eu fiz? Eu peguei a mesma molécula, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Esse carbono eu tirei e pus ele aqui. Aí esse carbono ficou quaternário. Ele é um isômero, tá? Um isômero de posição. A posição da ramificação mudou de lugar. Mudou do carbono 3 para o carbono 2. Tá certo? Esse aqui ficaria o 2,2-dimetilpentano. Tá certo? 2,2 porque a ramificação está no carbono 2. Mas poderia ser o quê? Eu pegar esse carbono aqui e colocar ele no terceiro. Então seria um outro isômero. Então poderia ser um ou outro, porque ele fala escreva a fórmula de um isômero. Poderia ser um ou outro. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Eu continuo com outro vídeo. Tá bom? Muito obrigado.